Celebridades podem parecer perfeitas, mas também são humanas. Às vezes, perdem o controle em público e o mundo assiste. Ok. Para os créditos. Não sei o que isso significa nos levar para fora. O que isso significa? Raiva, frustração ou apenas um dia ruim. As reações deles podem ser chocantes. Você é como o Carrot Top dos entrevistadores. Vamos ver alguns dos momentos mais loucos quando as celebridades não conseguiram se conter. Blake Lively confira seu comentário sobre a barriga de grávida. A jornalista norueguesa, Kjersti Flá, em 2024, compartilhou uma entrevista antiga de 2016. Chamando de, ela disse que foi uma das experiências mais desconfortáveis de sua carreira. A entrevista aconteceu enquanto Blake estava promovendo seu filme Café Society. Naquela época, ela tinha acabado de anunciar sua gravidez no Met Gala. Kjersti começou dizendo: "Em primeiro lugar, parabéns pela sua barriguinha." Mas Blake não parecia feliz e respondeu: "Primeiramente, parabéns pela sua barriguinha." Parabéns pela sua barriguinha. Mesmo que Kjersti não estivesse grávida. Isso deixou Kjersti desconfortável, especialmente porque estava enfrentando dificuldades com infertilidade na época. Mais tarde, Kjersti perguntou sobre os figurinos do filme, mas Blake respondeu: Você também pode falar sobre as roupas, mas me pergunta se perguntariam aos homens sobre as roupas. Isso tornou as coisas ainda mais desconfortáveis. Quando Kjersti carregou a entrevista anos depois, muitas pessoas online criticaram Blake por ser rude. Outros a defenderam, dizendo que gravidez é um assunto pessoal e que o comentário de Kjersti pode ter parecido muito íntimo. Vin Diesel, durante a turnê de imprensa. Durante uma turnê de imprensa para XXXX Return of Xander Cage, o ator Vin Diesel, em 2016, participou de uma entrevista com a youtuber e jornalista brasileira Carol Moreira. A entrevista chamou a atenção devido ao comportamento de Diesel, que muitos consideraram não profissional e desconfortável para Moreira. Ao longo da entrevista, Diesel frequentemente interrompeu Moreira para comentar sobre sua aparência. Em um momento, ele exclamou: Deus, ela é tão linda, cara. Estou certo ou errado? Olha pra ela. Como é que eu devo fazer esta entrevista? Olha pra esta mulher. Moreira tentou trazer a conversa de volta para o filme e a carreira de Diesel, mas Diesel estava em outro lugar. Ele acrescentou: "Quando foi que isso se transformou em um mundo belo? Quando isso virou a garota mais linda do Brasil? Quando isso aconteceu?" Moreira tentou manter o profissionalismo e continuar com suas perguntas. No entanto, os comentários repetidos de Diesel e suas tentativas de desviar a entrevista tornaram isso desafiador. Após a entrevista, Moreira abordou a situação em um vídeo postado em seu canal do YouTube. Ela expressou que, embora admirasse o trabalho de Diesel, o comportamento dele durante a entrevista a deixou desconfortável. A entrevista desajeitada de Jesse Eisenberg, que deixou uma apresentadora em lágrimas. Em 2013, o ator Jesse Eisenberg sentou-se para uma entrevista com a apresentadora da Univision, Romina Puga, para promover seu filme, Truque de Mestre. O que deveria ter sido uma simples entrevista à imprensa, rapidamente se transformou em um dos momentos mais constrangedores e desconfortáveis de celebridades de todos os tempos. Romina Puga estava tentando manter a entrevista leve e divertida, mas a atitude de Jesse Eisenberg tornou as coisas estranhas desde o início. Ele foi sarcástico, impaciente e até mesmo rude, deixando claro que não estava com paciência para as perguntas usuais da turnê de imprensa. As coisas pioraram quando Romina se referiu ao co-estrela do filme, Morgan Freeman, apenas pelo sobrenome. Jesse a ridicularizou, dizendo: Freeman, quem é você? Sim. Freeman? Sim. O que é você? Está em um time de beisebol com ele. A maneira como ele falou a fez sentir-se envergonhada. Mas, em vez de seguir em frente, Jesse continuou insistindo, deixando-a mais desconfortável. Em um momento, Romina tentou fazer uma piada, chamando Jesse de Carrot Top por causa de seu cabelo encaracolado. Mas Jesse não levou numa boa e retrucou, dizendo: Você é como o Carrot Top dos entrevistadores. Seu tom era cortante e não parecia brincalhão. Parecia um ataque. Romina, mais tarde, escreveu uma postagem no blog sobre a experiência, chamando-a de destruidora de autoestima e dizendo que saiu da entrevista se sentindo humilhada. Ela disse que a atitude de Jesse a fez sentir-se pequena e desrespeitada, e que foi uma das piores experiências como apresentadora. O momento constrangedor de Jennifer Lawrence com um jornalista no Globo de Ouro, 2016. Em janeiro de 2016, Jennifer Lawrence ganhou um Globo de Ouro de melhor atriz pelo seu papel em Joy. Após sua grande vitória, ela participou de uma coletiva de imprensa, onde teve um momento constrangedor com um jornalista que rapidamente se tornou controverso. Durante a coletiva, um jornalista internacional, que não era nativo em inglês, começou a fazer uma pergunta a Jennifer enquanto olhava para o celular. Antes que ele pudesse terminar, Jennifer o interrompeu e disse: Estamos no Globo de Ouro. Se você abaixasse o telefone, saberia disso. A entrevista entediante e rude de Ben Affleck com Sarah Ferguson. Em 2023, Ben Affleck concedeu uma entrevista a Sarah Ferguson. A entrevista deveria ter sido uma conversa séria e profissional.
Mas, de acordo com Ferguson, B. A atitude de Ben fez com que fosse uma das piores entrevistas que ela já tinha feito. Um ano depois, em 2024, Ferguson não se conteve ao falar com a revista Sunday Life do Sydney Morning Herald sobre a experiência. Não eram apenas pessoas brancas que trabalhavam nesta empresa e que eram relevantes para esta história, e eu não queria contar essa história. Desde o momento em que a entrevista começou, ele mal fazia contato visual, frequentemente olhando para longe ou para baixo, como se não se importasse em se envolver. Quando Ferguson fazia perguntas, Ben dava respostas curtas e sem inspiração, deixando claro que não tinha entusiasmo pela discussão. Em vez de fazer um esforço para pelo menos parecer envolvido, ele agia como se tudo fosse uma tarefa penosa. O fato de Ferguson ainda se lembrar da entrevista um ano depois e falar sobre ela de forma tão aberta mostrou o quanto a experiência foi desconfortável para ela. Jennifer Garner corrige a gramática de Conan O'Brien ao vivo na TV. Em 2003, a atriz Jennifer Garner apareceu no Late Night com Conan O'Brien para promover seu programa, Alias. Tudo estava indo bem até que ela, de repente, interrompeu a entrevista para corrigir a gramática de Conan. Durante a conversa, Jennifer estava contando uma história quando ele usou a frase "entrou de fininho". Ele disse: "Ah, entrou de fininho, hein?" Nesse momento, Jennifer parou e o corrigiu, dizendo: "Entrou não é uma palavra, Conan. Você deveria dizer sneaked." Ela disse isso muito seriamente, como se estivesse lhe ensinando uma lição. Snuck não é uma palavra, Conan. E você foi para Harvard, então deveria saber disso. Conan ficou chocado e confuso, mas rapidamente riu e entrou na brincadeira. No entanto, mais tarde, em vez de deixar para lá, ele verificou com sua equipe e descobriu que snuck é, na verdade, uma palavra real. Quando percebeu isso, começou a comemorar e provocou Jennifer de forma brincalhona por tentar corrigi-lo. Jennifer, claramente envergonhada, riu e admitiu a derrota. "Acabei de levar uma lição", disse, cobrindo o rosto. Olhe bem aqui. Snuck, passado e particípio passado de sneak. Quando Jack Whitehall foi chamado pelo membro da audiência no The Graham Norton Show, o comediante Jack Whitehall, em 2019, teve a rara oportunidade de ser o apresentador convidado no The Graham Norton Show enquanto Graham estava ausente. Tudo estava indo bem até que um momento inesperado voltou a atenção para ele. Durante o show, Jack notou um rosto familiar na plateia. Uma mulher que já havia participado do programa antes. Ele a cumprimentou com sua energia habitual, mas a resposta dela o pegou completamente de surpresa. Em vez de apenas dizer olá, ela imediatamente o chamou a atenção na frente de todos. "Ah, você se lembra de mim? Da última vez você foi muito rude comigo." Para aquela noite realmente não gostou da minha história e ele foi bastante rude. Olha como o rosto de Jack congelou por um segundo. Ele soltou uma risada nervosa, mas a mulher não tinha terminado. Ela continuou: "E você se desculpou, mas claramente eu ainda não deixei isso pra lá." Nesse ponto, Jack estava se mexendo desconfortavelmente na cadeira. Oi. Oh, meu Deus, sou eu. Seu humor habitual falhou por um momento, e em vez de tomar o controle da situação, ele ficou genuinamente desconcertado. Depois de um tempo, ele disse: "Estou sendo assombrado pelos meus erros do passado. Esta é a origem da minha história de vilão." A tensão acabou logo, mas foi óbvio por um breve momento que ele havia perdido completamente o controle da entrevista. Entrevista de Charlie Sheen, em 2011, para a ABC, sobre sangue de tigre e DNA de Adonis. Em 2011, o ator Charlie Sheen participou de uma entrevista com a ABC News, e o que se seguiu foi um dos momentos mais caóticos da televisão. Na época, Charlie havia acabado de ser demitido de Two and a Half Men, após conflitos com os produtores do programa e declarações controversas. Mas, em vez de ficar calado, ele fez uma turnê pela mídia, dando entrevistas que deixaram as pessoas chocadas. Durante a entrevista na ABC, Charlie Sheen falou com extrema confiança, fazendo declarações extravagantes. Alguns dos momentos mais famosos incluíram: Charlie afirmou que era diferente das pessoas normais, dizendo que tinha sangue de tigre correndo em suas veias. Sabe o DNA de Adonis? Ele se comparou a Adonis, o deus grego da beleza e do desejo. "Eu não sou bipolar, sou bivencedor." Quando o entrevistador perguntou se ele era bipolar, Charlie descartou completamente, dizendo que não estava lutando. Ele estava apenas ganhando o tempo todo. Câncer é o câncer do acontecer. Ele começou a falar em frases estranhas e dramáticas, agindo como se estivesse em um nível de pensamento superior ao de todos os outros. As pessoas fizeram remixes sobre isso. Angústia psicológica, meu Deus. Durante toda a entrevista, Charlie falou rapidamente e mexeu bastante as mãos, parecendo intenso e imprevisível.
Seus olhos estavam arregalados e suas expressões alternavam entre confiança, excitação, Noi Nikolai e frustração. Às vezes, ele parecia agressivo ao defender seus argumentos, rindo das perguntas e descartando preocupações sobre seu estado mental. As pessoas estavam preocupadas com Charlie, com muitos acreditando que ele estava tendo um colapso mental ou lutando contra o abuso de substâncias. O colapso We'll Do It Live, de Bill O'Reilly. Um dos surtos mais infames da TV aconteceu quando o âncora Bill O'Reilly perdeu completamente a paciência por um problema com o teleprompter. Esse colapso aconteceu enquanto Bill O'Reilly estava gravando o segmento de encerramento para o Inside Edition na década de 1990. Era para ser apenas uma despedida simples, onde ele lia do teleprompter e encerrava o programa suavemente. Mas então, por um tempo, o script não estava claro, e Bill não conseguia entender o que significava. Em vez de pedir ajuda calmamente, ele começou a ficar irritado. Ele tentou novamente, mas ficou ainda mais bravo. Ele gritou: O quê? Para os créditos. Eu não sei o que isso significa, encerrar. O que isso significa? Alguém fora da câmera tentou explicar que isso significava que o segmento terminaria com a reprodução de um videoclipe, mas Bill já estava frustrado demais para ouvir. Então, perdendo completamente a calma, ele jogou seus papéis e gritou: Vamos fazer ao vivo. Fazer ao vivo. Eu posso, eu vou escrever e faremos ao vivo. Finalmente, ele se obrigou a se acalmar e entregou o segmento de encerramento como se nada tivesse acontecido. Até hoje, Faremos ao Vivo continua a ser um dos momentos mais icônicos de explosões de temperamento na TV. O momento de Jim Carrey no MTV Awards, quando ele não conseguiu se controlar. O MTV Movie Awards de 1997 deveria ser uma noite divertida de celebração de filmes, distribuição de troféus de pipoca dourada e muitas risadas. Mas para Alicia Silverstone, transformou-se em um momento desconfortável por causa de Jim Carrey. Alicia, que tinha apenas 20 anos na época, subiu ao palco para apresentar o prêmio de melhor performance cômica. Ela sorriu, pronta para entregá-lo a Jim Carrey, que havia ganhado por seu papel em The Cable Guy. Mas, em vez de simplesmente aceitar o prêmio como uma pessoa normal, a multidão riu, mas o rosto da Alicia dizia tudo. Ela parecia surpresa e claramente desconfortável. Jim, por outro lado, agiu como se nada estranho tivesse acontecido. Ele apenas sorriu, pegou seu prêmio e continuou como se tudo fosse parte do espetáculo. Anos depois, as pessoas revisitaram o momento, especialmente após conversas sobre respeito e consentimento em Hollywood se tornarem mais comuns. Muitos começaram a apontar o quão erradas e inapropriadas foram as ações de Jim, especialmente porque Alicia não teve voz no que aconteceu. O colapso de Shia LaBeouf no tapete vermelho em 2014. Até 2014, Shia LaBeouf já tinha uma reputação de ser imprevisível. Mas nada preparou o público para sua aparição caótica no Festival de Cinema de Berlim, onde Shia roubou a cena por todos os motivos errados. Tudo começou em uma coletiva de imprensa para o filme. Um jornalista fez uma pergunta simples sobre trabalhar em um filme com tantas cenas explícitas e, em vez de responder como uma pessoa normal, Shia resmungou e disse: Siga o Troller. É porque eles acham que sardinhas serão jogadas no mar. Ninguém entendeu o que ele quis dizer. Shia se levantou, pegou sua bebida e saiu. Mas o verdadeiro momento de o que está acontecendo veio mais tarde naquela noite, na estreia no tapete vermelho. Quando chegou a hora de Shia aparecer, todos esperavam que ele estivesse vestido de forma elegante e pronto para promover o filme. Então, não sou mais famoso, escrito por cima. Eu não sou famoso mais? Mais tarde, foi revelado que isso fazia parte de uma peça de arte performática em que ele estava trabalhando. Mas na época, parecia apenas mais um colapso público. Vitaly Sediuk, o brincalhão do tapete vermelho que foi longe demais. Vitaly Sediuk é um jornalista ucraniano que se tornou famoso não por suas reportagens, mas por fazer pegadinhas ao estilo selvagem com celebridades em eventos no tapete vermelho. Suas brincadeiras foram de bobas a absolutamente perturbadoras. E depois de um tempo, ele foi banido de muitos eventos de Hollywood. Aqui estão alguns de seus momentos mais chocantes.